Para tentar lembrar de todas as coisas, e aí depois vocês vão comentando. Bom, Bon, tout d'abord, bravo à tous ceux qui sont restés jusque-là. Nous sommes très heureux de vous avoir ici dans la salle et présents avec nous en ligne. França, então temos ainda um pouquinho de tempo para conversar, mais ou menos 45 minutos. Então é isso. Então, antes de passar a palavra para os palestrantes dessa mesa, eu gostaria, em nome de todas as organizadoras, nós quatro, de apontar para a riqueza das contribuições e dos debates e também a pluralidade de ângulos adotados, já que tivemos palestrantes de diversas disciplinas. Então, muito obrigada pelo esforço de todos os palestrantes. Então, essa última mesa ela tem diversos objetivos. O primeiro é sintetizar alguns pontos abordados nesses 2 dias de colóquio, e eu agradeço muito a Emily por ter se proposto a fazer essa síntese, né, para nós. Obrigada, Emily. O segundo objetivo é abrir um espaço para novas temáticas menos tratadas. Vamos ver se a gente tem um pouquinho de tempo. Mas digamos que o maior objetivo dessa última mesa, o terceiro, é de refletir em torno das perspectivas, considerando que as eleições presidenciais ocorreram dentro de 2 semanas. Então, temos aqui para conversar, né, os 2 moderadores das mesas, a Emily Coudelho e o François Michel Le Tourneau, além do professor Raoni, que juntou conosco para conversar. Convido, então, a todos na sala e também aos que nos acompanham online, né, a serem bem participativos e aproveitar desse último espaço para que seja muito dinâmico. Então, vamos tentar olhar para frente e se projetar para os cenários possíveis após as eleições. Agora, deixo a palavra para Emily. obrigada, Marion, obrigada a todos que estão aqui. Eu vou tentar não ser longa, vou só tentar trazer um pouco as grandes impressões, tentar não ser maciante, porque acho que todo mundo está ficando cansado, então tentei ser bem visual. Então, estou convidando vocês para o barracão da comunidade para a gente ficar um pouquinho mais aconchegado e esquecer um pouco da formalidade da sala. E isso tem que ver como passar. E eu vou tentar passar por 3 pontos que aparecem, né, nessas apresentações. O primeiro é a questão dos limites de trajetórias de desenvolvimento no Brasil e os impactos socioambientais. Eu coloquei ambientais, mas é socioambientais. Depois, a evolução da governança ambiental no Brasil, e principalmente no último governo, e agora? E abrir um pouco para algumas perspectivas. Os problemas ambientais, socioambientais que vocês colocaram, eles são diversos e, ao mesmo tempo, eles são interligados. Isso foi claro na fala do Simon, com as hidroelétricas e a mineração de bauxita, mas foi também falada a ligação entre soja, mudança climática, fogos. Aqui. Então, a gente vê que não são assuntos separados, mas que está precisando ter uma abordagem sistêmica de toda essa crise socioambiental que está acontecendo, que não é só no Brasil, tem questões mundiais também, várias crises que estão chegando no limite e que precisam ser abordadas. E nisso a gente vê um esgotamento das trajetórias de desenvolvimento. Então, uma coisa que eu acho importante dizer é que não é por acaso que hoje a gente está falando de megafogos, de problemas ligados à mineração, que esses modelos que vêm sendo implantados há 50 anos ou mais, eles estão... problemas de barragem de mineração que está estourando. Então, a soja que está chegando nos limites, abrindo, e que está ressecando as regiões. Então, a gente está evidenciando hoje que são trajetórias insustentáveis. E as consequências desse neoextrativismo, que a Heloísa e a Lilian estavam colocando, né? E que é uma palavra que está ficando cada vez mais usada, né, nas narrativas, que vai ligando tanto essa questão
de uma extração de recursos, principalmente para fins econômicos, esquecendo a questão ambiental, mas que é muito ligado com relações clientelistas, patrimoniais, autoritárias, masculinas, enfim, num sentido de problemas assim ligados a modelos que não estão dando mais. Então, quais são os novos modelos? Vai ter alguns que vão falando de economia verde. O agronegócio no Brasil tem, em Paragominas, um modelo verde que está mostrando. Outros vão falar de bioeconomia, ou como o Leonardo mostrou lá, a economia da floresta, e a gente vai ter também uma competição para ter pauta, agenda, para defender esses diferentes modelos. E a Suzana estava falando ontem de tipping point, quem foi hoje que estava falando de crises foi, é claro, né, a Marina, mas a gente vê que não é por acaso, a gente chega nesse tipping point hoje, e isso, eu peguei até uma frase da Isabela Teixeira no artigo que ela fez agora, eu achei, assim, a ex-ministra do Meio Ambiente que fica refletindo sobre isso, e que isso também está refletido em muitas coisas que está se falando na Europa, por exemplo, esse livro do Pablo Servini e Rafael Stevens, não sei se vocês conhecem, mas está sendo muito falado na Europa, que é como tudo pode se effondrer, como tudo pode desmoronar. Enfim, a Isabela Teixeira coloca isso muito claramente, sociedades desestabilizadas e acuadas. Então, a gente pode pensar em crises econômicas nos anos 30, mas hoje é crise socioambiental que vai além da questão econômica, buscam incessantemente pelo novo, por caminhos alternativos, roteiros distintos, por outras lideranças e pela vontade de voltar a acreditar. Então, até aí está bastante positivo, só que, infelizmente, na disputa por poder, este é também um ambiente fértil para negacionistas, populistas, nacionalistas, vendedores de balas de prata e freeriders. Então, eu acho que esse quadro dos problemas socioambientais no Brasil, ele vem também criando a possibilidade para a emergência de todas as reivindicações, muito o que o Caio mostrou, do agronegócio da soja e da pecuária, que vai surgindo o movimento verde e amarelo e colocando o Bolsonaro, é pelas reações ao Código Florestal, um ambientalismo crescente, e então são também, não é só Bolsonaro que cria uma crise socioambiental, é a crise socioambiental que vai criando o Bolsonaro. Então, que lugar para uma governança ambiental num país que é preocupado principalmente com o desenvolvimento? A gente estava falando disso ontem, o Raoni vai completar, enfim, pode completar de forma muito mais aprofundada do que eu. No regime militar, tinha uma vontade de desenvolvimentismo, só que estava preocupado ainda em manter os recursos naturais, e eles acreditavam na ciência, apesar de tudo. Na abertura democrática, e eu coloco Lula, Dilma também nessa fase, continua esse desenvolvimentismo, instalando de Belo Monte, coisas assim, que vem dos militares e que vai na mesma trajetória, só que eles se abrem para a diversidade, para a participação social. Então, vocês falaram, o Pedro foi falando de participação social, a Marina também, de novo, a Lilian, a Heloíse, e para os movimentos socioambientais. Então, apesar de ter essa visão ainda muito desenvolvimentista, que foi uma crítica que muitos fizeram aos governos do PT, eles têm uma abertura para outras opiniões. E eles ainda acreditavam na ciência, mesmo se nem sempre tomavam em conta as opiniões. Só que nesse momento pós-golpe, eu vou assumindo também de chamar de golpe, igual o Mauro, a gente tem um desenvolvimentismo que continua, que alguns chamam de neocorporativismo, ou de necropolítica, só que ele nega essa diversidade, ele fecha a participação social, ele é racista abertamente, misógino, e ele nega a ciência, e isso foi muito colocado ontem, né, nos discursos, esse negacionismo da ciência, ou também pelo Caio hoje. Então,
essa desgovernança do Bolsonaro, vocês foram mostrando de várias formas, né, como que isso vem acontecendo, e eu gosto muito do trabalho da Kátia Grisa e do Paulo Niederley, que eles colocam 5 estratégias de desmantelamento, que dialoga muito com o que Mauro apresentou ontem. Essas 5 estratégias vai ser extinção e substituição. Então, o CONSEA foi o caso, o Conselho dos Povos e Comunidades Tradicionais também, e isso parece ser a estratégia, enfim, natural, mas tem muitas outras estratégias. Então, o que é interessante é que eles vão mostrando essas outras. A segunda é o adensamento institucional, o fato de burocratizar. Eu acho que o Pedro foi falando disso um pouco ontem, tem outros. O fato que você tem ainda as medidas aí, mas coloca tantas barreiras que não consegue mais aplicar. O fato de tornar uma política inefetiva e os seus instrumentos, então, de ter funcionários incompetentes. Quem foi que estava mostrando? Foi Pedro? Não, foi o... Foi o Mauro, de colocar os militares que não entendem nada no IBAMA e de não colocar mais orçamento. O MMA não tem mais orçamento, então, claro que não pode mais fiscalizar. Quarta estratégia é de mudar o vínculo institucional aos objetivos, de botar militares na FUNAI, que em vez de garantir direitos dos povos indígenas, ao contrário, abrem as terras indígenas para tudo que pode ser feito. Isso que foi o Pedro mesmo, o CONAMA, de usar o CONAMA para passar a boiada, e também a Letícia, em vez de usar o CONAMA para ter uma discussão plural sobre meio ambiente. E, finalmente, isso vocês falaram muito, tanto o Klaus, o Mauro, enfim, muitas pessoas falaram dessa questão, também o Caio, do discursivo e do simbólico, e que acaba sendo muito forte no governo Bolsonaro, que vai... colocando claramente o quanto ele é anti-meio ambiente. Então, e agora? Eu estava conversando ontem com o Raoni desse artigo, eu acho que vale muito a pena, se vocês não leram ainda, do Cláudio Ângelo, que é jornalista, né, e que viajou em toda a Transamazônica e a BR-163, e aí ele faz esse artigo dizendo que vai ter guerra na Amazônia, e dizendo, mesmo mudando o governo, tem um contexto político de pessoas com armas, de pessoas que não vão querer mais saber nada de meio ambiente, que estão aí e que vai ser muito explosivo. Então, o que a gente faz nesse contexto? Eu não tenho resposta, e eu acho que, enfim, mesmo mudando de governo, eu pessoalmente estou com muito medo do que vai acontecer, mas eu vou colocar algumas pistas, porque não podemos todos ficar desesperados, de qual pode ser o papel da ciência num novo governo que esperamos mais democrático. Eu acho que tem que continuar um papel de vigilância e denúncia. Eu botei o MAP Biomas, porque o MAP Biomas, que eu não sei se você participa, mas, enfim, ele é, para mim, uma plataforma, enfim, todos vocês conhecem, mas ele conseguiu juntar muitas instituições no monitoramento estratégico que vai bem além da Amazônia, e apesar de ter dinheiro do governo, mas ele é muito mais do que governo, ele continua tendo uns resultados ativos e muito interessantes. Então, tem plataforma 3, que desculpa, o Thiago estava apresentando, estou ficando cansado, mas alguém estava falando da plataforma sobre transparência... Não, da transparência de direitos humanos e quem foi que... Enfim, mas todas essas plataformas e iniciativas para denunciar e ter vigilância, continuar a documentar as resistências alternativas, mas mostrando como que elas podem ser mais operacionais, ganhar em escala, porque muitas vezes a gente ainda fica numa escala muito local, e como que isso pode ganhar escala, não é fácil, mas eu aconselho um artigo muito interessante, liderado pelo Jérôme Pellin, que ele é sociólogo da França,
que se chama Movimentos de Alternativas e Resistência. Ele se baseia mais em exemplos da Europa, mas como que esses movimentos dialogam junto para criar espaços para quebrar e promover novas alternativas. E a questão de formulação e monitoramento de políticas. E eu estava conversando hoje de manhã com o Henrique, e ele falou, a gente pode aprender do desmantelamento porque a gente desenvolveu metodologias para entender melhor a questão de como que as políticas públicas estão sendo implementadas, fazendo process tracing, análise de orçamento, análise de discurso, que a gente não fazia tanto antes. Então, a gente tem que manter esses métodos, enfim, essas aprendizagens que a gente foi desenvolvendo nesse período de resistência e continuar aplicando no período que a gente espera de democratização. E eu vou terminar com o que eu gosto, a Marion me convidou a fazer isso. A gente está num mundo de muitas incertezas, que a gente sabe isso há bastante tempo. O Funtovitz e o Havetz, já em 93, falavam que precisamos de uma ciência pós-normal, e que quando os fatos são muito incertos, que tem muitos valores em disputa, desafios grandes e decisões urgentes, que eu acho que estamos muito nesse período agora, precisa de diálogo, não é fácil ter diálogo, mas precisa trazer todo mundo numa comunidade científica ampliada. Então, eu traduzi por comunidade científica, eles chamam a peer community, de pares, uma comunidade de pares que é ampliada para todas as opiniões e não só dos cientistas. E de ter uma reflexão sobre a redemocratização da ciência para trazer os cidadãos para os espaços de políticos de decisão. E eu acho que isso que foi se perdendo durante o governo Lula e que a base, é uma crítica que você faz, não sou eu, que o PT foi perdendo a sua base. Eu acho que a ciência tem um papel também em frente aos fake news e a tudo que o governo atual tem promovido, de trazer uma consciência política de volta que se baseia numa ciência. E aqui são 2 projetos que eu coordenei, um que é para mostrar alternativas de restauração florestal e que a gente trabalha sobre as práticas das pessoas para realmente mostrar a diversidade que existe e ampliando de escala. E o outro que ele é para... A gente formou jovens de um sindicato de trabalhadores rurais em Santarém a produzir eles mesmos dados de o quanto a soja está impactando lá, e eles que hoje estão levando, apesar de todas as dificuldades, nos fóruns lá para discutir e mostrar esse impacto de soja. Então, acho que reconstruir essas cidadanias e os contrapoderes, e eu acredito numa ciência engajada, mas cada vez mais a sociologia, o pior é que eu sou um pouco economista, a economia está começando, mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão dizendo, nesse momento de crise, de urgência, a ciência precisa tomar posição. Então, eu convido vocês a isso. Muito obrigada. Um excelente sumário, né, dos temas principais, e eu gostaria de aproveitar e só refletir, né, que eu acho que foi algo que juntou, né, uniu várias das apresentações, que é o papel do entendimento com mais sutilezas, com mais detalhes do passado para se projetar os diferentes futuros, né, e os futuros que indicam o lugar onde nós queremos, né, chegar, né. Eu acho que ali, em primeiro lugar, existe, né, a necessidade, talvez, de aprofundar e, de certa forma, até reposicionar, né, qual que era o papel, né, das diferentes instituições, diferentes formas de pensamento, inclusive os militares, na construção das políticas da Amazônia, desde o período colonial, algo que foi citado ali também, né, do período, da colonização da Amazônia nos anos 60, 70, 80, e todos os diferentes movimentos de resistência que surgiram, né, nesse sentido, alguns, né, inclusive, que são parte importantíssimas da estrutura que depois veio a ser, né, e se apresentado aí como o próprio Partido dos Trabalhadores, né, e o próprio período do governo Lula também. Agora, ao mesmo tempo, é necessário, importante reconhecer quais foram efetivamente os avanços e quais foram os limites e quais foram até mesmo alguns retrocessos durante esse período também, né, de um governo mais progressista, porque quando se coloca, né, a questão e quando se espera
que uma eventual uma mudança de governo agora vai magicamente resolver os problemas, não vai, né? Assim, claramente, o que é de se esperar é que tenhamos novamente um ministro do Meio Ambiente engajado com o tema, né? Ou seja, um ministro da Educação que queira melhorar a educação, da saúde que queira melhorar a saúde, e do meio ambiente que queira melhorar a proteção ambiental. Né? Porque você ter, como tivemos nos últimos anos, o ministro do Meio Ambiente que questiona a própria legislação e a própria legitimidade da conservação ambiental enquanto agenda legítima é algo profundamente problemático. Agora, não se fala, não se faz governo somente com uma agenda, né? Talvez a pergunta maior que nós possamos ter, né? E a dúvida maior é quem vai ser, qual vai ser o perfil do ministro do Meio Ambiente de um eventual governo Lula, mas quem vai ser o ministro da Agricultura de um eventual governo Lula? Né? Essa é a grande questão. Né? Porque e quem vai ser o ministro de Planejamento, e quem vai ser o ministro de Minas e Energia, né? Porque tivemos momentos, inclusive, com grande capacidade de execução orçamentária, que é algo que o governo Lula teve e que o Bolsonaro não teve, e que foram feitos danos permanentes, né? Exemplo disso, Belo Monte e asfaltamento da BR-163. E uma das plataformas do programa de governo do Lula é exatamente a retomada dos investimentos. Aonde? Né? Melhorar a infraestrutura para escoamento dos produtos agrícolas. Aonde? Né? Então, ou seja, é muito importante, aí vem toda a série de elementos que foram, né, levantados pela... Alors, la question à se poser, c'est où ces projets de développement ils vont être mis en place où? Donc, os métodos de pesquisa, manter o engajamento no campo e manter e aprofundar os diálogos com as diferentes vertentes, através desse diálogo, né, que é sem dúvida possível avançar, né, e que obviamente é desafiador, né. Um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção numa eventual mudança, né, de governo, numa eventual transição, etc. O Brasil vai continuar tendo o agro que tem, ele vai continuar tendo a polícia que tem e vai continuar tendo as Forças Armadas que tem. Né? Numa situação da mesma, que de certa forma é o que aconteceu, né, com a transição do Bolsonaro para que o Brasil continua tendo as universidades que tem. Né? E aí? Né? Vai ser assim, vai ser da mesma, vamos manter, né, uma eventual mudança de vertente política, o mesmo diálogo com essas instituições que se identificaram mais com o atual presidente, que é o mesmo tipo de diálogo que o atual presidente está tendo com as universidades e centros de pesquisa, né? Ou naquela situação onde tem, né, dois polos, duas posições e duas formas de pensar e duas formas de viver muito diferentes, é importante também pensar e refletir, poxa, como é que a gente consegue evitar que se mantenha um próprio ciclo vicioso e que, inclusive, contribui para o pêndulo político, né? De um extremo ser jogado para um outro extremo, né? E você não ter ali, não só indivíduos enquanto cidadãos, mas instituições importantes para o funcionamento da democracia e para o funcionamento da governança, né, ambiental funcionando. Por exemplo, não podemos esquecer, né, que obviamente, também por conta do discurso do atual presidente, independente, às vezes até de uma posição dos governos estaduais, que foram um pouco mais progressistas, um pouco, né, o IBAMA teve dificuldade enorme de ter o apoio da polícia militar para apoiar as ações. Né? Ou seja, muitas vezes, inclusive, a resistência, porque as resistências são múltiplas, né? A resistência não é só feita do campo progressista com relação ao, digamos, o campo conservador, mas do campo conservador com relação ao campo progressista. Né? E vai fazer uma operação da Amazônia sem um policial do lado, sem uma pessoa treinada com uma metralhadora, né? Sem um helicóptero, né? Sem a capacidade de atuação também, né, dessas forças. Então, é importante também refletir de como reconstruir o pensamento e a ação em bases que são plurais, né? E diversidade também inclui também diversidade de pensamentos que muitas vezes são estranhos ao pensamento, aos nossos pensamentos, ao pensamento talvez da maioria das pessoas nessa mesa. E é um desafio. Né? Então, de certa forma, eu estou aqui convidando nesse esforço de entender, né, o outro lado da fronteira, né, epistêmica, conceitual e de forma de vida. Obrigado. Muito bom. Sim, já está todo mundo muito cansado, então vou tentar ser breve.
E primeiro eu acho que nós temos que agradecer muito às organizadoras desse evento, porque realmente essas 4 pessoas foram super eficientes, organizaram um evento de extrema boa qualidade. Essas 4 Então, mulheres. 4 mulheres, sim, mas não se pode falar, tem que... Não, também. São pessoas. Enfim, tentando retomar o que foi falado antes, eu acho que esse processo de retomada da pressão agressiva sobre o meio ambiente que nós vimos nos últimos anos não começou só com o governo Bolsonaro, é mais um sintoma, e nós sabemos que, como uma doença, os sintomas aparecem depois da infecção. Então, temos que pensar mais numa trajetória e ver que o modelo de desenvolvimento desigual e destruidor do meio ambiente, da natureza, ele não mudou desde os anos 70, na verdade. Nós tivemos uns dispositivos que mais ou menos mitigaram um pouco, mas o fundo do processo permanece exatamente o mesmo, e esse que é o nosso problema. Então, para resumir muito rapidamente, o processo que faz com que um hectare de floresta amazônica vale muito menos do que esse mesmo hectare sem a floresta, continua sendo vivo, e para mim essa é a base do processo que faz com que nós temos os resultados que nós vemos hoje. Se formos avaliar os 4 anos que nós acabamos de viver, podemos ter uma avaliação dupla. Podemos ver com sempre o copo meio cheio, meio vazio. Então, o copo meio cheio é que, apesar de tudo, o governo Bolsonaro não conseguiu muito mais do que arranhar o edifício legislativo sobre o ambiente, o meio ambiente no Brasil. Então, não teve emenda constitucional, a Constituição continua a mesma, o Código Florestal não foi, pouco foi alterado, enfim. Então, o problema é mais esse copo meio vazio que vem depois, que ele conseguiu parar a ação do Estado, que é exatamente as estratégias que a Miri colocou, e passar um recado de que vale tudo. Então, o que vai ter que fazer depois é voltar atrás sobre esse recado, mas sempre nessa mesma linha de que isso não é um fato só do governo Bolsonaro, vem de muito antes. Você mostrou essa pergunta, ou essa análise, vai ter guerra na Amazônia? Eu colocaria essa pergunta, porque não tinha antes. Não se queimava o escritório do IBAMA antes, se queimava, né? Então, nós temos essa situação de conflito ambiental desde muito tempo. Claro que a ação do Estado foi muito mais eficiente na época do governo Lula, mas, enfim, o painel de fundo dessa situação continuou, e eu acho que esse painel de fundo que nós teríamos que ter, que um governo futuro teria que tentar reverter, mas aí que vem, então, como poderia reverter esse painel de fundo? Não é só o Brasil. E aí que eu acho que essa questão da pressão externa, e nós tivemos, durante a mesa redonda que eu coordenei, algumas propostas sobre boicote, sobre uma melhor fiscalização, etc., etc. Eu me pergunto, pessoalmente, como se essa pressão externa é sempre produtiva, porque acaba isolando o Brasil como se ele fosse agredido por outras potências, e, ao mesmo tempo, eu acho que seria melhor conversar para elaborar novos modelos, e esses novos modelos precisam de uma participação efetiva e financeira do resto do mundo. Senão, vamos voltar a esse hectare de floresta. Se ele valesse mais do que um hectare desmatado, ninguém desmataria, porque eles não são bobos. Não é por ódio da floresta que o pessoal desmata na Amazônia, é porque faz sentido econômico. E aí também vemos esse problema das alternativas, que esses caminhos alternativos são todos muito interessantes, mas a maioria deles, se não todos eles, o que eles oferecem como perspectiva é ser menos pobre e não é ser rico. Eu, quando compro um bilhete de Mega Sena, é para ganhar 1 milhão, não é para ganhar R$10. Aí que vem o problema. O apelo dessas alternativas sempre vai ser menor do que o apelo da estrita lógica capitalista de desmatar para ganhar dinheiro.
Então, tudo bem que nós temos que ter um governo que vai fazer com que as leis sejam cumpridas, mas, além disso, essa questão de reverter o modelo e de achar novos modelos econômicos é uma pergunta grande, não é só uma pergunta para o Brasil, é uma pergunta para o mundo. E essa pergunta, quando nós temos esse novo modelo, não vamos poder acabar com a crise climática e ambiental. Mas, enquanto não tivermos, e se a gente fizer só o que nós fazemos, dizer ao Brasil, vocês não podem acabar com a floresta amazônica, mas nós podemos fazer um monte de coisas, aí aquilo não vai funcionar. Acho que muito esclarecedor as falas de vocês. Realmente, muito obrigada pelas todas as sínteses que vocês fizeram, tudo que vocês falaram para complementar também. Eu acho que agora seria interessante abrir para quem está online. A gente não vê aqui. Oi. Boa tarde, pessoal. Posso fazer uma pergunta, então? É isso? Eu não sei. Sim, mas não dá para ver. Sim. Boa tarde. Tudo bem, pessoal? Então, eu queria fazer uma pergunta em relação a essa mesa final de encerramento, né? Aproveitar também para agradecer às organizadoras, né? Foram 2 dias de muito aprendizado, foi muito bom. As tradutoras, meus colegas de mesa, né? Foi muito bom esses 2 dias, né? E a minha pergunta que eu faço para vocês, que eu fico pensando, né? É que o bolsonarismo, uma das mensagens fortes do bolsonarismo, né? É essa questão de ver o meio ambiente, ver as ONGs, FUNAI, IBAMA, ICMBio, toda essa questão ambiental como uma noção de entrave, né? Uma entrave para o desenvolvimento, uma entrave para a liberdade do Brasil, para, enfim, a gente ser uma potência. E aí eu queria perguntar para vocês como é que a gente pode mudar essa mentalidade, assim, né? Essa noção de que a questão ambiental não é um problema, né? Não é um entrave. Enfim, é uma questão que eu acho que uma mensagem muito forte do bolsonarismo e que eu gostaria de tentar entender como é que a gente pode mudar essa mensagem, assim. Obrigado, viu? É mais ou menos por aí. Não sei se eu fui muito claro na pergunta. Sim. Não, aí eu não sei como aquilo pode ser mudado, mas eu acho que é um comentário muito oportuno, que no fundo dessa visão do meio ambiente que tem o bolsonarismo, se nós quisermos chamar esse pensamento assim, mas uma grande parte da população no Brasil, mas também nos Estados Unidos, etc., é que a natureza é muito forte. Então, qualquer coisa que nós possamos fazer não pode realmente destruí-la. E, claro que a ciência ensina o contrário, mas é justamente um pensamento muito mitológico, religioso, e ele tem a ver também, claro, com a religião evangélica, que, enfim, então, nós, homens, nós não podemos alterar de maneira significativa a criação, mas nós podemos. E aí, como demonstrar isso é muito difícil, porque estamos frente de um posicionamento que não é racional, ele é religioso. E complementando, né, eu acho que tem uma linha que é importante enfatizar, essa noção de lei e ordem e de bem público, né? Se alguém entra, por exemplo, numa instituição pública, numa universidade, e rouba um computador, alguma coisa, né? Imagina alguém entrando aqui, poxa, isso é um roubo. Se alguém entra na Amazônia, rouba a terra pública, ele é pioneiro, ele está levando desenvolvimento, né? Se ele rouba minério, inclusive até o próprio presidente fala, o índio pode minerar porque é dele. Não é dele. O minério, pela Constituição brasileira, tudo que está no subsolo é de propriedade da União, né? Excepcionalmente, com base em certas autorizações e pagando uma compensação, as pessoas podem ser autorizadas a explorar aquele minério, mas não é o do dono da terra, né? Ou seja, existe ali toda uma linguagem, toda uma certa conceituação que não coloca o dano ambiental ao patrimônio público ambiental na mesma escala que, por exemplo, um roubo da Petrobras ou um roubo de uma outra instituição pública, né? Então, como conseguir trabalhar isso, eu acho que é um elemento importante, porque a partir do momento que passa a se ter uma noção, né, ligado também ao colocado anteriormente, que ao roubar uma terra, todo mundo perde, da mesma forma que ao roubar uma instituição pública, uma empresa pública, todo mundo perde, um vizinho olha para o outro, poxa, mas você está
né, descumprindo o que você tem que fazer e está me prejudicando indiretamente também, né? E você começa a ter, né, um aspecto que é importante, que é basicamente uma dimensão moral da ação ambiental, que hoje não existe, né? A maior parte das pessoas que causam danos ambientais, elas se veem como bons cidadãos, trabalhadores, trabalham duro, e que por causa dessa coisa, dessas ONGs aí, fiquem atrapalhando o trabalho dele. Ele não percebe, né, a conexão, né, internamente. E às vezes ele não seria um traficante de drogas, por exemplo. Né? O desmatador não necessariamente seria um traficante, porque ele não se vê, né, com o mesmo olhar. Então é um desafio mesmo fazer essa transição. Eu queria falar de futebol, porque a gente ainda não falou de futebol no evento brasileiro, que geralmente... E eu vou falar para vocês por quê. Que eu acho que eu terminei sobre o papel da ciência, mas eu acho que, enquanto cientistas, a gente tem que se dar conta que, assim, nós somos um ideal de sociedade, né? Tem poucas pessoas que sabem o que a ciência faz, que tem mais... e aí, semana passada, eu estava escutando a rádio, e a embaixadora do clima da França, que participa do GIEC e tudo, estava dizendo, porque teve um debate umas 2 semanas atrás sobre o Mbappé e a equipe da França pegando aviões para ir para jogos que são 2 horas de trem. E aí teve todo um debate sobre isso na França. E o Mbappé meio riu. E ela disse, mas o dia que o Mbappé falar que tem problema climático e tudo, vai mudar tudo, eu não consigo, eu estou 20 anos, 40 anos tentando convencer as pessoas, o dia que o Mbappé fala isso, aí vai ser todos os jovens que vão começar a acreditar. Então, eu acho que, respondendo à tua pergunta, Klaus, a gente precisa mudar os ideais do que a gente quer. E isso não é nós cientistas, vai ser pelos imaginários que tem filmes de alternativas que dão certo, enfim, que não vão ser as alternativas que vão existir, mas a gente não tem ficção científica, tu saindo da ciência, sobre alternativas de um mundo zero carbono, que é bonito, a gente acha que vai voltar para a pré-história. Então, o dia que a gente tiver Hollywood fazendo coisa assim, aí já vai ajudar muito nessa transição, e ainda está faltando muito esse lado de idealizar uma possível transição para outros modelos. Sim, mas vamos anotar que o Leonardo DiCaprio e a Gisele Bündchen foram várias vezes ao Xingu e não mudou muito a consciência ambiental. Sim. Mas é porque é 1 ou 2, mas... Mais perguntas aqui na sala? Sim, por favor. Agradecer participar desse espaço com essa mesa de perspectivas. Eu queria perguntar qual que é a opinião de vocês, enfim, como vocês enxergam não só essa reestruturação, visto que a gente está pensando em modos alternativos de produção, novos modelos de desenvolvimento. A gente teve uma recente fala do Lula, agora nesse período pré-eleitoral, que o Ministério do Desenvolvimento Agrário vai retornar. E muito tem se falado que, na verdade, não adianta nós fazermos mais do mesmo, porque o contexto é outro, são outras situações, e tem toda aquela questão da dualidade, né, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Uma das questões que foi lançada e discutida no GEPAD, levantada pelo professor Paulo Niederli, Kátia Schneider, enfim, é de um Ministério da Agricultura e Alimentação, né? Então, antes vocês comentaram sobre quem assumiria esse Ministério da Agricultura, sobre se seria interessante, ou enfim, qual que é a perspectiva que vocês têm em relação a um ministério que fizesse essa, né, digamos assim, que integrasse mais essa questão de relação produção-consumo, redução da desigualdade, né, enfim, combate à fome, etc., integrando essas políticas de uma maneira mais efetiva. E aí, enfim, um pouco adicional a essa pergunta, eu não sei se destoa, qual que seriam as implicações dessa aliança com o Alckmin, que também em potencial ou dificultador, inclusive, de se fazer valer as estratégias, né, agora numa possível nova estrutura governamental né, de Lula, enfim, e equipe. Obrigada. Será que a gente pega uma outra pergunta para...
Obrigado. Eu só quero adicionar uma pergunta muito rápida em cima dela. Ela falou do Alckmin, mas essa semana também a Marina Silva e o Lula deram um discurso muito emocionante juntas, a Marina Silva especialmente. Queria que vocês falassem dela também, dentro da pergunta da justiça. Então, a Marina Silva. Obrigado. Não, É para que a gente possa registrar. só um comentário sobre o que você acabou de falar. Muito justo, ótimo. Então, um passo importante seria para o Ministério das Agriculturas, por causa da diversidade cultural no Brasil. Só esse pequeno comentário, mas... Simão? A minha pergunta não era diretamente ligada, mas já que acho que não sei, acho que é a última pergunta, talvez. Então, para que vocês não precisem fazer todas. Eu queria também saber qual a sua visão, porque o Brasil, claro que não está num vácuo, né? Temos os outros países em volta que compartilham o mesmo espaço amazônico, que compartilham também os outros biomas. No meu caso, me interessa muito a Venezuela, né? Depois das eleições, se vai ter um resultado favorável, como isso influenciaria também essa cooperação com outros países vizinhos. Me referi à Venezuela, que é uma esquerda mais autoritária, mas também pode ser da Colômbia, uma esquerda mais democrática, e outros países também. Como vocês veem que esse tipo de cooperação, como o que houve no passado, pode ser retomada e quanto tempo vai durar? Não, eu tenho que começar a responder todas as perguntas. Eu acho que o Raoni pode melhor responder às perguntas sobre a orientação do Ministério da Agricultura, das Agriculturas, de vários ministérios, um ministério com várias secretarias, enfim. Mas eu acho que a questão de reconhecer a diversidade de caminhos é interessante, e, ao mesmo tempo, a produção agrícola não é necessariamente uma política social. Então, eu acho que misturar as duas coisas, às vezes, possa levar a uns equívocos, mas essa não é completamente a minha praia. Em relação às relações com outros políticos, nós entendemos que tinha uma união sagrada no Brasil contra o Bolsonaro. Então, agora, todos os políticos, mais ou menos, são de acordo contra ele, enfim. Então, vemos essa coalição que fazia sentido há muito tempo atrás, aliás, entre o centro-direita e o PT, e agora está nascendo. A Marina Silva está voltando para também participar dessa união, porque sentiu que é a desunião que levou à vitória do Bolsonaro da última vez. O que aquilo vai dar depois das eleições, se tiver a vitória do Lula, aí que nós vamos ver até onde essas alianças serão sólidas, e também vamos ver, porque nunca se pode esquecer, vocês vão, eu não vou, mas vocês vão eleger um presidente, vocês vão eleger governadores, e vocês vão eleger também um parlamento. E a repartição das cadeiras no parlamento também vai influir muito sobre o que vai ser possível fazer ou não fazer em seguida. E em relação a outros países ao redor, eu acho que o que nós vemos que nesses países, esse processo que eu falei, esse mecanismo muito simples da valorização pela destruição, acontece da mesma forma. Pode ser mais ou menos mitigado, mas até agora não vejo em nenhum país amazônico uma alternativa contra esses processos. A melhor alternativa que tinha, lamento dizer, era quando os Farc impediam as pessoas de entrarem no território, mas o que se viu na Colômbia, depois do acordo de paz, aí disparou o desmatamento. Por outros grupos que são criminais também. Mas então eu não vejo que provavelmente vai ter conversas sobre melhor preservação do meio ambiente. Nós vemos que essa questão de valorizar os serviços ambientais provavelmente vai ser colocada no centro da mesa, mas até que ponto isso vai se transformar em atuação no campo, e que essa atuação vai mudar a situação no campo, é aí que eu fico um pouco receoso, infelizmente. Sobre a questão do Alckmin, né? Teve uma entrevista, acho que foi hoje ou ontem, que o Haddad deu, e ele conta que foi o Haddad que teve a ideia, né, de fazer esse casamento, que foi algo que surgiu informalmente, e aí ele, de uma conversa completamente aleatória com um amigo,
porque o Haddad estava articulando para que, da mesma forma que ele, governador, candidato, né, pudesse ter o Lula usando o seu palco, quem sabe o Alckmin também candidatando, o Lula pudesse ir no palco do Alckmin, né? E aí um amigo dele sugeriu, poxa, mas se vocês estão conversando nesses termos, quem sabe o Alckmin não é Lula, não é vice do Lula, né? E todo mundo assustou. E aí o Alckmin foi lá conversar com o Lula, propôs isso. Aí o Alckmin conta, né? O Haddad conta, né? Que quando ele falou isso com o Lula, assim, meio que secretamente, olha, só eu e vocês, se você falar não, nunca aconteceu essa conversa. E o Lula brilhou o olho dele e o Lula falou assim, a política é uma coisa linda, né? E por que ele falou isso, né? É porque o Alckmin ele serve um papel muito grande que de certa forma é dizer o óbvio, mas que esse óbvio muitas vezes não é presente para uma parte grande da população brasileira por causa desse tipo de demagogia política, que o Lula não é um radical de esquerda que vai transformar o Brasil numa Venezuela, nunca foi. Ele sempre foi muito mais desenvolvimentista e com certo populismo de coalizão do que necessariamente uma figura, né, ligada a essa esquerda raiz. Tem pessoas na coalizão dele ligadas à esquerda raiz, que de fato são mais comunistas, são um pouco mais ligadas a isso, né, mas não é o perfil dele. E o Alckmin ele tem um papel muito importante de servir como uma espécie de seguro anti-Venezuela, né? Porque se o Lula sair dos trilhos e bater de frente com a elite econômica, impeachment no Lula, o Alckmin presidente. Né? Então, essa é um pouco... E aí, eu acho que o Lula entendeu imediatamente a importância disso. Né? Tomara que o Alckmin não seja um Temer 2, né? Que também é mas eu acho que bem, Lula não é Dilma, né? Nesse sentido, eu acho que ele conseguiria ser mais hábil em diferentes questões. Agora, o Alckmin, ele traz, né, isso, mas ele traz também o fato, não podemos esquecer, que foi o Alckmin que trouxe o Salles para a política. Né? Foi o Alckmin que tem uma ligação histórica com a cidade rural brasileira, né, né, os usineiros de São Paulo, né, o Alckmin chegou a ser ventilado que o Alckmin poderia até querer ser vice-presidente e ministro da Agricultura, ele mesmo, né, já aconteceu isso anteriormente, né, o Temer ele foi durante um período vice-presidente e ministro da Justiça, por exemplo, então assim, não é algo excepcional. Então, o impacto disso nessa dimensão agro é algo que ainda precisa ser entendido, né? E principalmente nessa visão que eu concordo, né? Que de tratar o Ministério da Agricultura como Ministério das Agriculturas. O problema é a alimentação, né? E, de fato, alinhar as políticas e não fazer uma política desfazer a outra, né? Tomara que essa possa ser consolidar como visão. E, finalmente, quando fala de vizinho, só quero falar de um vizinho em particular, que é a França, né? O Brasil faz fronteira com a França, né? A gente esquece disso, e você tem um desafio muito grande, né? A gente está até comentando sobre isso, que é, de um lado, convencer o Brasil e os brasileiros, uma quantidade significativa de brasileiros, e principalmente as Forças Armadas no Brasil, que não é de interesse da França de invadir o Brasil, né? Não, a gente ri, mas é uma coisa muito séria. Né? E é uma coisa que faz com que uma série de objetivos e de pessoal, de treinamento, de defesa, de doutrina mesmo seja construído, que poderia estar sendo empregado para poder evitar que as Farc entrem no Brasil, para poder garimpar ilegalmente. Né? E isso só vai acontecer, do outro lado, se nós pararmos de ter uma demagogia barata de líderes né, do norte global, porque a nossa Amazônia é internacional, a Amazônia é do mundo inteiro. Não, desculpa, a porção pertencente ao Brasil é do Brasil, uma questão de soberania, né? E até com uma possível desculpa pública, né? Porque é esse tipo de linguagem que depois alimenta os discursos mais radicais, né? E que depois os próprios criminosos, por exemplo, você está tendo hoje, teve um evento recentemente, onde, em meio a generais muito reconhecidos, né, já aposentados, mas muito reconhecidos nas Forças Armadas, fazendo mesas com pessoas investigadas, até mesmo condenadas, envolvidas claramente com garimpo ilegal na Amazônia. Né, em que é uma inversão tal, né, perigosíssima, e que só é possível a partir do momento que tem essa percepção de invasão, de uma ameaça, e que só acontece porque você tem demagogia populista barata de líderes do Norte. Né? Então, temos que também reconhecer e ver como é que a gente consegue, né, na reconstrução dessa relação, evitar isso. Bem, vou tentar falar um pouquinho
algumas coisas a mais. Eu acho que a questão da alimentação em várias agendas políticas no mundo, ela está ficando mais central porque tem uma tomada de consciência que não é só uma pauta social, é uma pauta de todo mundo se alimenta e precisa se alimentar com qualidade, e eu acho que ele vira mais apolítico, de uma certa forma. Inclusive, na França, uma iniciativa muito interessante de fazer um vale alimentação para pessoas de condição menos rica poder comprar produtos orgânicos, por exemplo. E eu acho que outro exemplo é o PA, o PNAE, que foram algumas das políticas que, para mim, mais mudaram a cara dos sistemas produtivos, pelo menos onde eu trabalho, porque foram promovendo uma diversidade de alimentação, de alimentações locais. Então, isso foi consolidando sistemas agroflorestais na Amazônia. E, então, eu acho que a alimentação, ela puxa uma coisa que todo mundo pode se reconhecer, inclusive o agronegócio, ele não come soja, então ele come o que os agricultores familiares estão produzindo. E eu tenho exemplos em Santarém, um agricultor, ele é cercado de soja e ele tem uma certificação orgânica, ele tem só uma certa cerca verde, assim, mais ou menos, e quem compra deles são os sojeiros ao lado, porque eles querem alimentação orgânica para os filhos deles. Então, eu acho que a questão da alimentação, eu não tenho opinião sobre Ministério, Agricultura, Alimentação, mas eu acho que a questão da alimentação ela pode ser muito poderosa para juntar e voltar a alguns diálogos que foram quebrados no governo anterior. Eu não vou comentar sobre Alckmin, eu deixo os brasileiros fazer isso, mas eu acho que o Lula ele é um lobo muito sagaz da política e ele viu que era, enfim, um jeito assim, de dar segurança para a eleição dele. E a questão da cooperação com outros países, eu acho que, enfim, o Lula ele promoveu muita cooperação, né, no governo dele dentro da América Latina, então acredito que isso é uma coisa, vai depender dos outros governos, mas que ele pode continuar. Mas eu queria colocar também que essa cooperação ela pode ficar a outras escalas. Então, a questão entre governadores da Amazônia não é só governadores do Brasil, eles conversam com governadores de outros países da Amazônia. E eu tenho colegas, e, enfim, eu participo de uma certa forma, que a gente está montando uma rede de territórios da Amazônia que está tentando ter dinâmica zero desmatamento. Por exemplo, Paragominas, Cotriguaçu, eu tenho muitas críticas e ao mesmo tempo tem umas dinâmicas em Paragominas. Se quiser mudar o agronegócio de uma forma mais verde, Paragominas tentou muito ter esse papel, e é uma das formas, e precisa ter esse diálogo, e então a gente está fazendo uma rede de territórios também, o Guaviare na Colômbia, o Madre de Deus no Peru, para promover diálogo entre esses atores. E eu acho que isso é uma forma de consolidar a base, uma governança que não depende só da escala nacional e de consolidar localmente essas dinâmicas que conciliam melhor a questão social e ambiental com os interesses econômicos. Então, vou fechar assim. Sim, claro. Bom, então, muito obrigada a vocês três, realmente, por essa mesa de encerramento. Eu acho que foi muito interessante para todos nós, não sei para vocês, mas realmente foi muito, muito interessante fechar, assim, esse nosso evento. Então, muito obrigada. Eu queria dizer a todos também que foram quase, mais ou menos, né, 80 pessoas hoje que nos acompanharam online, né, claro, várias entraram, saíram, ficaram, mas temos umas 20 pessoas ainda online, então muito obrigada para quem está nos assistindo até agora. E então é isso, vamos fechar agora o evento em nome de nós quatro, das organizadoras, a gente agradece vocês.